This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como escrever a história de um país que se entende como o centro da história? Qual é o melhor modelo político existente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da França. Esse episódio está inserido dentro de uma série onde eu conto sobre a trajetória de determinados países e como é que eles se desenvolveram ao ponto de chegarmos ao que temos hoje. Já tem episódios sobre a história do Brasil, história da China, história de Angola, história dos Estados Unidos e muito mais. Esse modelo de episódio é um resumão bem bacana se você quiser ter um bom panorama histórico sobre um determinado povo. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve conferir na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer nesse episódio é termos a consciência de que temos um grande problema em mãos. E eu digo isso porque no século XIX, a história se tornou ciência, e um dos países a liderar esse processo foi a França. E nesse sentido, a disciplina histórica surgiu como uma justificativa para explicar a origem dos estados nacionais. Isso quer dizer que a França é um dos países em que os seus eventos históricos são bem mais documentados, narrados e analisados. Eu tenho certeza que na época da escola você já chegou a questionar o seu professor querendo saber por que você tinha que saber quem foi o Luís IX, o que foi a Guerra dos 100 Anos ou quem foi o Rei Sol. Todos esses nomes e personagens fizeram parte da história da França. E como nosso ensino é baseado em uma escola de pensamento francesa, acabamos aprendendo bastante sobre esses assuntos. Bom, agora que eu já fiz esse disclaimer, vamos falar da história da França em si. A ocupação humana no território onde hoje fica a França é muito antiga. Na antiguidade, o território que conhecemos hoje como pertencente ao francês era chamado de Gália, o que corresponde ao norte da Europa. Até o século III a.C., povos celtas e lígures viviam ali. Com o surgimento dos romanos, essa área se tornou muito visada, e Júlio César tornou a Gália uma província romana. Com as invasões dos chamados povos bárbaros e o fim do Império Romano, a região ficou ocupada por diferentes culturas que disputavam os territórios entre si. Um dos primeiros governos a conseguir centralizar o poder político foi o governo dos francos. Os francos foram um dos vários povos germânicos que ocuparam a Europa. E para muitos especialistas, o nome França vem justamente dos francos. Em latim, a palavra França significa a terra dos francos. Os francos se estabeleceram inicialmente na parte norte da Gália e, sob a liderança de Clovis, conquistaram a maioria dos outros reinos no norte e no centro da região. Em 498, Clovis se tornou o primeiro conquistador germânico após a queda do Império Romano a se converter ao cristianismo. E foi exatamente por esse motivo que anos mais tarde a França recebeu o título de filha mais velha da Igreja. Ao abraçar a cultura cristã, a Gália foi renomeada para Frância. O rei Clovis fez de Paris a sua capital e estabeleceu a chamada dinastia Merovíngia. Porém, a sua descendência não chegou a governar após a sua morte. Os francos tratavam a terra como uma posse privada e as dividiam entre os seus herdeiros. Então, 4 reinos surgiram depois de Clovis:
Paris, Orleans, Soissons e Reims. Os últimos reis merovíngios perderam poder para os seus mordomos do palácio. Um desses servos era Carlos Martel, que conseguiu barrar o avanço muçulmano na Europa e, por isso, obteve muito respeito e poder. O seu filho, Pepino o Breve, reivindicou também a coroa da França dos merovíngios, aproveitando que eles estavam enfraquecidos, e fundou a dinastia carolíngia. O filho de Pepino é ninguém mais e ninguém menos que Carlos Magno, que seguiu o modo de governar do seu pai e avô, onde buscava uma centralização política através da unificação de territórios. Carlos Magno foi um dos principais nomes da Europa, e no ano 800 foi proclamado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III, e assim reafirmou a aliança entre o governo francês e a Igreja Católica. Com a morte de Carlos Magno, a sua dinastia começou a entrar em crise. Seu filho, Luís I, manteve o Império unido, mas depois da sua morte, os seus filhos iriam dissolver todo o esforço feito pelos francos até então. Depois de disputas internas, foi assinado em 843 o Tratado de Verdun, e o Império foi dividido entre os 3 filhos de Luís. A França Oriental ficou com Luís, o Germânico, a França Média ficou com Lotário I, enquanto a França Ocidental foi para o domínio de Carlos o Calvo. A dinastia carolíngia governou a França até 987, quando um nobre chamado Hugo Capeto assumiu os poderes políticos dentre os francos. A partir do governo de Hugo, começou então a dinastia capetinga. Nesse momento da história, já estamos nos aproximando da formação de uma monarquia nacional nos moldes mais modernos, ou seja, onde o poder político está concentrado nas mãos do rei. Os descendentes de Hugo Capeto deram origem a 3 famílias nobres muito importantes para a França: os Capetianos, a Casa de Valois e a Casa de Bourbon. Foi Filipe Augusto quem conseguiu unificar todos esses nobres em torno de si, e por isso, muitos historiadores afirmam que o Estado Nacional francês é datado do século XII, quando Filipe II conseguiu essa unificação no ano 1190. O novo rei nomeou funcionários de sua confiança para supervisionar a justiça nos tribunais feudais, o que diminuiu bastante a autonomia dos senhores de terras. Apesar de continuar dependendo dos nobres em questões militares, o rei se preocupou em tomar providências para criar um exército nacional que fosse submetido à sua autoridade. Com isso em mente, ele tratou de convocar e assalariar milhares de soldados por todo o território, para que assim ele tivesse mais força militar que os nobres que eram contrários à sua figura. A partir de então, muitas funções que eram dos senhores feudais foram transferidas para o rei, colocando um prego final no caixão do feudalismo na França. Esse processo de unificação nacional continuou com a figura de Luís IX, que, por ter uma vida bem religiosa, soube utilizar essa característica para aumentar ainda mais os seus poderes. Nos locais mais afastados do centro do poder, Luís IX combateu os abusos dos funcionários reais por meio de leis escritas e proibiu também o que eram chamadas de guerras privadas, que eram basicamente guerras entre nobres franceses. No âmbito externo, ele se destacou pelo Tratado de Paris, que tentou acalmar as relações com a Inglaterra, que àquela altura já estavam bem tensas. Apesar de ter assinado esse documento, a origem da França, de certa forma, está ligada com os conflitos com essa outra monarquia, com a Inglaterra, que inclusive também estava se formando. Pelo bem ou pelo mal, a história da Inglaterra e da França permaneceriam por muito tempo interligadas. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it.
peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Não é possível compreender como que a França se organizou enquanto um país sem falar da atuação de alguns reis. E dentre eles, um que se destacou foi Filipe IV o Belo, que pertencia à dinastia Capetinga. Filipe se cercou de nobres leais a ele para legitimar o seu poder real, mas ele fez isso de forma absolutista. Seu reinado foi marcado por brigas e disputas com o Papa Bonifácio VIII. O líder da igreja não aceitou os impostos altíssimos cobrados pelo rei e por isso excomungou Filipe IV no ano de 1303. Porém, o Papa foi cercado pelas tropas reais em Anagni, onde acabou sendo morto. A política de Filipe o Belo queria aumentar a arrecadação para os cofres franceses, e uma das medidas para conquistar isso foi a expulsão dos judeus da França, confiscando os seus bens. A crise política se agravou e o rei foi obrigado a convocar em 1302 uma assembleia que reuniu o clero, os nobres e os representantes das cidades, dando origem aos Estados Gerais, órgão político que vai ter uma importância muito grande para a França. Os constantes conflitos entre o Papa e o Estado culminaram em uma divisão profunda dentro da Igreja Católica, uma vez que Filipe o Belo forçou o colégio dos cardeais a escolher o francês Clemente V como o novo líder máximo da Igreja. Manipulado pelo monarca, o Papa colaborou no processo que resultou na eliminação da Ordem dos Templários, que ocorreu em 1312. Nesse processo, a sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, na França, no ano de 1309, e os papas ficaram por lá até 1377. Por conta dessa proximidade, o Papa passou a ser muito influenciado pelos reis franceses, e os dízimos cobrados pela Igreja passavam pelos cofres do país. Com a extinção da dinastia Capetinga no século XIV, assumiu o trono Filipe VI, dando o poder à dinastia dos Valois. Essa nova dinastia deu início a um conflito com a Inglaterra, que ficou conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Quem deu um bom resumo sobre o que foi a Guerra dos 100 Anos foi o professor Ives Leocelso Silva Costa, ao dizer que, abre aspas, a Guerra dos 100 Anos foi caracterizada como sendo, ao mesmo tempo, o grande conflito nacionalista e o grande conflito feudal da Idade Média. Duas das mais poderosas monarquias do período, França e Inglaterra, envolveram-se num longo e arrastado embate que teve inúmeras consequências políticas e sociais para ambos. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com o professor, esse conflito pode ser entendido como um divisor entre o período medieval e moderno, no caso tanto da França quanto da Inglaterra. Além da guerra modificar o cenário político da França, o conflito deu ao país uma de suas primeiras heroínas nacionais. Eu tô falando da Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma jovem camponesa que dizia ter visões e conversar com anjos. Esses encontros revelavam que Joana d'Arc devia integrar o exército francês e ajudar o então rei Carlos VII na luta contra os ingleses. Essa não foi a única aparição que Joana revelou ter tido. Ela relatava que aparições ficavam cada vez mais frequentes. Aos 16 anos, Joana partiu para a cidade de Vaucouleurs, onde pretendia conversar com um funcionário do rei e pedir para que ele a levasse até a corte francesa. No ano de 1429, o rei aceitou o pedido da jovem e cedeu cavalo e proteção militar, e Joana partiu para a guerra. Durante o período que Joana d'Arc integrou o exército, as tropas francesas obtiveram sucesso contra os ingleses. Só que nem tudo correu tão bem para Joana d'Arc, que foi presa pelos ingleses e levada para julgamento como uma bruxa em 1431. Em maio do mesmo ano, Joana d'Arc foi condenada à fogueira. Enquanto as chamas se espalhavam pelo seu corpo, a população gritava: bruxa, mentirosa, blasfêmia.
As últimas palavras de Joana d'Arc teriam sido Jesus, Jesus, Jesus. Apesar do fim trágico, a história de Joana d'Arc foi revisitada nos anos seguintes. No ano de 1456, o Papa Calixto III considerou Joana d'Arc inocente, e em 1909, quase 5 séculos depois, a Igreja Católica autorizou a beatificação de Joana d'Arc. A canonização, porém, só aconteceu em 1920, pelo Papa Bento XV. A morte de Joana d'Arc acabou ajudando a França nesse conflito. Influenciados pelo exemplo e pela coragem da jovem, os soldados franceses que a apoiavam se mantiveram na guerra, chegando a conquistar a cidade de Bordeaux, o último reduto inglês na região. Assim, chegava ao fim a Guerra dos 100 Anos, após 116 anos de conflitos entre a França e a Inglaterra. O século seguinte à Guerra dos 100 Anos foi marcado por disputas francesas em diferentes frentes. Fora da Europa, os franceses tentaram ingressar nas disputas coloniais envolvendo as descobertas na América, ao mesmo tempo que na Europa, várias guerras de religião despontavam a partir das disputas entre católicos e protestantes, sendo a França o palco de um grande massacre religioso. No ano de 1572, milhares de protestantes foram exterminados, no chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu. Anos mais tarde, sob o governo de Luís XIII, o cardeal de Richelieu promoveu a centralização do Estado e reforçou o poder real ao desarmar os nobres franceses na década de 1620. Ele destruiu castelos de senhores que desafiaram o poder central e denunciou o uso da violência privada. No final de 1620, foi estabelecido o monopólio real da força como uma doutrina política. E dessa forma, a monarquia francesa atingiu seu ápice no século XVII, no reinado de Luís XIV. Ao transformar os nobres em apenas visitadores do Palácio de Versalhes, e não mais em agentes políticos, o poder pessoal de Luís XIV se tornou incontestável. Lembrado pelas suas numerosas guerras, ele fez da França a principal potência europeia. O país se tornou o mais populoso da Europa e teve uma grande influência sobre a política, economia e a cultura do continente. O francês se tornou a língua mais utilizada na diplomacia, ciência, literatura e relações internacionais. Por mais que o absolutismo francês tenha se desenvolvido de maneira considerável, a maior parte da população enfrentava problemas. O século XVIII representou um período de grande crise para o país, tanto no âmbito social quanto econômico. É bem provável que um dos fatores que agravaram a crise econômica foi o crescimento industrial da Inglaterra, que além de ser um dos maiores inimigos da França, agora era mais um país desenvolvido economicamente e estava com a sua indústria crescendo de uma forma exponencial. Se não bastasse isso, historiadores da alimentação provaram que entre os anos de 1787 a 1789, a França enfrentou uma grande crise agrária. Boa parte das colheitas foi perdida por conta de uma questão climática. Essa crise colocou o país num cenário de uma revolução que mudou não apenas a França, como também toda a política mundial. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a Revolução Francesa e, claro, sobre a França durante a Segunda Guerra Mundial. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Revolução, Napoleão, revoltas, imperialismo e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking.
Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. No dia 3 de setembro de 1791, a Constituição foi aprovada. Pela primeira vez desde 1789, a França possuía um poder constituído e não um poder constituinte. Mulheres, crianças e pessoas mais pobres, consideradas cidadãos passivos, gozavam apenas de direitos civis, liberdade, igualdade e propriedade. Para ter direito ao voto era necessário ser homem, ter mais de 25 anos, morar há 1 ano no mesmo endereço, prestar juramento cívico, estar inscrito na Guarda Nacional e pagar um imposto equivalente a 3 dias de trabalho não qualificado. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo professor Daniel Gomes de Carvalho, autor do livro Revolução Francesa e host do podcast História Pirata. O contexto dessa frase é a análise de uma das constituições feitas durante a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789, após a população se revoltar contra o absolutismo francês e invadir uma prisão chamada Bastilha. O que se viu a partir de então foi uma mudança constante em elementos políticos da história do país, como o que aconteceu no dia 4 de agosto de 1789, quando os privilégios da nobreza em relação à terra foram abolidos. Nesse mesmo ano, um outro marco simbólico muito importante foi criado, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é importante porque é a base daquilo que vai se tornar o que conhecemos hoje como direitos humanos, naquilo que se refere às liberdades individuais, seja de crença ou de liberdade de expressão. Para além disso, essa declaração colocava fim ao antigo regime, pois uma das resoluções afirmava que todo o poder emana do povo. Foi na Revolução Francesa que o rei Luís XVI foi condenado como traidor do país e, em seguida, levado para a guilhotina, marcando o estabelecimento da República Francesa. Enquanto jacobinos e girondinos disputavam o poder, o chamado Período do Terror perseguiu pessoas contrárias à Revolução, ao mesmo tempo que colocou em prática uma série de medidas positivas para as camadas mais baixas da sociedade francesa. Após a chegada dos girondinos no poder, a Revolução passou por uma mudança brusca em seus rumos. Com os burgueses de classes mais altas no poder, eles vão trabalhar para que a população seja impedida de participar da vida pública, e até revogaram algumas medidas que tinham sido implementadas anteriormente. Essa nova fase vai ser marcada pela criação do Diretório, uma forma de governo mais branda em relação ao que se tinha antes. Os representantes desse novo governo seriam escolhidos através do voto censitário, ou seja, votavam apenas aqueles que tinham condições financeiras. O Diretório começou em 1794 e durou até 1799. Durante esse período, os jacobinos e a população como um todo até tentaram retomar o poder, mas foram duramente suprimidos pelo exército, que estava sendo liderado por ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que inclusive foi convidado para integrar o Diretório. Essa segunda fase da Revolução Francesa marca a ascensão da alta burguesia, que necessitava de estabilidade política para garantir a prosperidade econômica para um grupo mais seleto. Napoleão Bonaparte aproveitou a sua posição no governo para aplicar o golpe do 18 de Brumário e dar início ao seu legado à frente da França, colocando um ponto final na Revolução Francesa. O governo de Napoleão Bonaparte é conhecido como Era Napoleônica e, no âmbito político, representou a consolidação do poder da burguesia, como, por exemplo, a defesa da propriedade privada. De qualquer forma, Napoleão é o próximo grande herói nacional após Joana d'Arc. Napoleão foi coroado, aliás, se autocoroou, imperador da França em 1804 e, a partir de então, começou a expandir as fronteiras do seu país.
Entre 1804 a 1815, as chamadas Guerras Napoleônicas modificaram completamente as fronteiras europeias. E é claro que ele sofreu muita resistência, principalmente da Inglaterra e do Império Russo. Só que, mesmo assim, Napoleão conheceu muito mais vitórias do que derrotas. Uma das principais características desse avanço de Napoleão era o fato de, após dominar um reino, ele trocava o monarca para colocar um parente no lugar. Por mais poderoso que Napoleão fosse, ele não conseguiu sustentar as suas vitórias por muito tempo e finalmente foi derrotado. Em 1815, as nações vencedoras inauguram o Congresso de Viena, que tinha um objetivo muito claro: restaurar as monarquias e as antigas fronteiras ao patamar que existia antes da chamada Era Napoleônica. A ideia central dessa reunião era desfazer a bagunça que Napoleão tinha feito na Europa. Os monarcas queriam retornar ao trono governando como absolutistas e não como monarcas constitucionais. Os planos desses monarcas até estavam bem organizados, se não fosse pela memória da Revolução Francesa. Após a derrota de Napoleão, a dinastia Bourbon foi restaurada na França, e Carlos X chegou ao poder em 1824. O novo rei governou por um tempo e, quando acreditou que a política estava pacificada, tentou restaurar o absolutismo na França, favorecendo a nobreza com o pagamento de indenizações a aqueles que tinham fugido durante a Revolução Francesa. Mas não demorou muito tempo para que se formasse uma espécie de barreira entre o povo e o monarca. Esse tipo de oposição ficou ainda mais forte algumas décadas depois, com a eclosão da Comuna de Paris em 1871. Em poucas palavras, podemos dizer que a Comuna foi uma tomada de poder por parte da população francesa, que, motivados por ideias socialistas, conseguiram organizar um governo que visava o bem do povo. O professor Tales Pinto explicou melhor como funcionava a burocracia na Comuna de Paris. Abre aspas. Essa administração foi feita de forma totalmente distinta dos usuais governos da época. Foi formado o Conselho da Comuna, composto por 71 delegados eleitos através de sufrágio universal. Destes, 25 eram operários e 12 eram artesãos. Os delegados eram eleitos para cumprir tarefas específicas e os seus mandatos poderiam ser revogados a qualquer momento. Os salários dos participantes da administração da comuna não poderiam exceder o salário de um operário médio. Fecha aspas. Um outro pilar muito importante para a Comuna de Paris era a Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi uma organização formada por operários que debatiam ideias revolucionárias e organizavam meios de ação e organização para protestos. Como todo o movimento social criado no país até o momento, a Comuna foi reprimida e derrotada após mais de 70 dias à frente da França. Enquanto todo esse cenário se desenrolava, na política externa a França se constituía enquanto uma nação imperialista, tendo como marco inicial desse processo a dominação da Argélia durante a década de 1830, a primeira de muitas posses no continente africano. A França colonizou 17 países africanos, como Marrocos, Argélia, Mauritânia, Mali, Senegal, Togo, Madagascar e outros. Usando um discurso de superioridade, a França tentava ocidentalizar muitos países africanos. O imperialismo francês foi complexo, porque, por um lado, promoveu políticas para que lideranças de países colonizados fossem considerados parlamentares da própria França. Porém, aqueles povos que apresentavam algum tipo de resistência eram severamente punidos. Uma das formas de punição era cortar o fornecimento de águas e suprimentos. Isso funcionava da seguinte maneira: os povos que eram aliados e se submetiam à colonização francesa recebiam os suprimentos necessários para a subsistência humana e de seus animais. Caso você pertencesse a um país que resistisse, você seria impedido de receber água. Temos aqui um debate possível de se fazer sobre extermínio e genocídio de alguns povos. Inclusive, muitos historiadores defendem que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi a disputa imperialista entre as nações europeias, dentre elas a França. Com o início da guerra em 1914, a França foi rapidamente invadida pela Alemanha, e os soldados franceses enfrentaram todas as dificuldades de uma das guerras mais mortais de toda a história. A França foi protagonista do fim do conflito,
pois no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu e os países assinaram um armistício na cidade de Compiègne, na França. Esse acordo foi assinado dentro de um vagão de trem e reuniu diversos líderes políticos e militares. Esse vagão foi importante porque quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha nazista fez questão de invadir a França mais uma vez e agora obrigar o país a assinar a sua rendição exatamente no mesmo vagão daquele mesmo trem. Pessoal rancoroso, né? O general francês Philippe Pétain assinou a rendição do seu país no dia 22 de junho de 1940. E se essa derrota já não fosse traumática o suficiente, boa parte da França ainda ingressou em um modelo de submissão ao regime nazista. A chamada França de Vichy foi um governo francês inaugurado em 1940, sob a administração do general Philippe Pétain. O governo francês recebeu esse nome porque a sede administrativa era localizada na cidade francesa de Vichy e não mais em Paris. O grande diferencial desse governo era ser um apoiador ferrenho de Adolf Hitler e dos nazistas. A partir desse momento, o governo francês era colaboracionista com o nazismo. Até hoje, a França de Vichy é entendida como um período de vergonha, e estudiosos tentam encontrar formas de conviver com essa memória. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a França ainda teve que lidar com diversos rompimentos políticos de suas colônias na Ásia e na África, indicando que o Império Francês estava em uma profunda crise. Porém, da mesma forma que eu comecei o episódio falando que os franceses entendem a sua história como centro da história global, mesmo com um histórico recente de imperialismo e de colaboracionismo com os nazistas, o governo francês vem querendo se colocar no cenário internacional como um país sóbrio, democrático e que quer liderar pautas relevantes como, por exemplo, a defesa do meio ambiente. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Guerra dos 100 Anos, o segundo se chama Revolução Francesa e o terceiro se chama Comuna de Paris. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da França, estamos falando de um dos países mais tradicionais e que tem os seus eventos históricos muito bem definidos. A origem da França está ligada a uma família germânica e, em seguida, a consolidação do poder real através de disputas com nobres. Na virada da Idade Média para a Idade Moderna, foi uma longa guerra que definiu a formação da nação e a criação de alguns símbolos nacionais. Porém, foi o século XVIII que colocou o país em um outro patamar político, uma vez que a Revolução Francesa moldou todo o vocabulário e a forma de se fazer política no Ocidente. No século XX, as contradições vividas pela França mostraram quais são os desafios que envolvem esse país, que até hoje precisa lidar com as consequências de suas escolhas. Inclusive, o parlamento francês está tentando uma solução para enfrentar a extrema-direita que possui inspirações nazistas, um movimento que cresce em todo o país e que tem como inspiração a França de Vichy, também conhecida como França nazista. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!